Quesito. Enredo. Unidos da Zona Norte. Nota 9,4. Camisa azul. Nota 9,9. E aí, Yara, você tá aí? Ah, tá ouvindo a apuração pelo rádio, né? Achei que você tinha ido na quadra, amor. Ah, ficou muito tarde, Zé. Selminha veio da praia pra gente ir, mas eu preferi ficar aqui descansando. E a nossa escola, hein? Sobe ou não sobe esse ano pro grupo especial? A gente até que tava indo bem, viu, Zé? Mas agora estamos em segundo lugar. Acredita que a gente tá perdendo por 1/10? Ué, como é que pode ser isso? As notas dos quesitos não tem que ser todas em intervalos de 0,25, 9,25, 9,5, 9,75. Não, Zé, agora não é mais assim. Agora, a Liga das Escolas de Samba aqui de São Paulo resolveu mudar a forma de pontuação das escolas. O sistema de pontuação dos quesitos pelos jurados começou há muito tempo atrás com as notas atribuídas de 1 em 1, né? Da nota 10 para 9, para 8. Com o tempo foi introduzido o sistema de meio ponto. As notas passaram a ser de 10, 9,5, 9 e assim por diante. O penúltimo sistema utilizado, ele era o sistema do 0,25, né? De 10 para 9,75, para 9,5, 9,25, até a nota 7, que era a mínima nota. Portanto, o jurado tinha 13 possibilidades de pontuar. A partir de 2012, nós aqui em São Paulo adotamos o sistema do decimal. Portanto, o jurado hoje ele vai de 10 para 9,9, 9,8, até o mínimo de 8, para tentar garantir mais qualidade ao julgamento do jurado. Com essa regra nova, Zé, o que não dá pra reclamar é de falta de emoção. Ah, é emocionante, que bom. Agora, eu tô na dúvida, viu? Número decimal, como assim? Ô Zé, pensando de novo em matemática? É, tem matemática até no samba. Eu tava aqui pensando a diferença entre número decimal e fração. Tem diferença? Sim, Zé. O número decimal é aquele que a gente escreve com uma vírgula no meio. E a fração você representa usando um número sobre o outro. É só uma mudança na forma de representar. Os dois são números quebrados e podem ser equivalentes. A gente compra, pesa, mede as coisas quase todos os dias. Quando vamos ao mercado, quando calculamos o preço de uma mercadoria, quando medimos um tecido. No dia a dia, nos habituamos a trabalhar com os números quebrados. Mas no que se refere a medidas e dinheiro, por exemplo, a forma mais comum de se repartir os números inteiros é através da numeração decimal. A última nota que meu filho tirou em português foi 8,5. Atrás de vestido de festa, já andei uns 5,5 km. Essa porta tem 2 metros e 10 centímetros. Na verdade, a diferença entre a nova e a antiga forma de pontuação usada pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo está na forma como a nota é dividida. Antes era fracionada em 4 partes e agora em 10. Antes, a nota imediatamente anterior a 10 era 9,75. Agora é 9,9. Só que, ao invés de representar isso em forma de fração, a nota é representada por números com vírgula. Bom, a notação decimal, essa que a gente usa, né, números com vírgula, ela é, em termos de história da matemática, relativamente recente. Ela também é uma outra forma de representar um número que não é inteiro, um número quebrado. A vírgula, ela é um separador entre a parte inteira e aquela parte que é uma fração decimal, centesimal, milesimal de um número. A representação decimal, né, ela é a mais presente. A gente encontra nas manchetes de jornal, etc. Isso tem muito a ver com a tecnologia digital. O visor da calculadora, ele é como se fosse uma linha, ele não é uma tela, né, com 2 dimensões. Então é mais adequado essa representação. Quesito Samba Enredo. Acadêmicos da Figueira. Nota 9,8. Que absurdo! Mas me diz uma coisa, se minha escola ganha nota 9,8, que nem agora em número decimal, isso significa que ela ganhou a nota 9 mais 0,8, né? Agora, como a gente representa isso em fração? Os números decimais podem ser facilmente convertidos em frações decimais. É só pensar que os inteiros ficam antes da vírgula e os números quebrados estão depois da vírgula. Ah, tá. Então 9,8 quer dizer 9 inteiros e 8 décimos. Agora eu entendi.
Sabe outros 2 bons exemplos de números decimais, a régua e o termômetro. Pega aquela fita métrica que está atrás de você e dá uma olhada. Tá vendo que cada centímetro é dividido em 10 partes? É a mesma coisa que acontece com o termômetro, né? Os números decimais na temperatura são de extrema importância porque eles nos diferenciam a situação do cliente. Até 37 graus de temperatura é uma temperatura esperada normal. De 37 a 37,6, por exemplo, é um estado febril. E acima de 38 é um estado de febre que pode estar dando indício a uma infecção. E ele serve de parâmetro para o médico estar prescrevendo as medicações necessárias. Nota 9,9? Isso é nota que se dê para uma comissão de frente tão linda quanto a nossa? Então... Por que já não dá logo 10 de uma vez? Arredonda logo isso! Pois é. Muitas vezes, na hora de eu descobrir o custo de cada produto que eu vendo lá na papelaria, o resultado da conta é um número quebrado enorme. Aí eu tenho que arredondar. Agora, eu nunca sei ao certo se eu tenho que arredondar para cima ou para baixo. Tem alguma regra para isso? Existe a NBR 5891, o nome é Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. A regra diz o seguinte: quando o último algarismo a ser conservado for maior do que 5, ele é acrescido de uma unidade. E quando for um número menor do que 5, ele se conserva. O problema, se é que há problema, acontece quando o algarismo que segue o último a ser conservado é o número 5. Quando for um número ímpar, então ele é acrescido de uma unidade. E se for um número par, ele se conserva. Ai, Zé, de 10ª em 10ª, a nossa escola acabou perdendo. Pior é que agora nós estamos empatados em segundo lugar com a Unidos da Zona Norte. Agora tem que desempatar. Calma, fica calma. Ai, mas eu tenho fé. Ó, minha fantasia já tá até arrumada. Nós vamos pro desfile das campeãs. Ouve o que eu tô te dizendo. Isso, assim que se fala, amor. Pera. Saiu o resultado oficial. Em primeiro lugar ficou a Camisa Azul. Em segundo lugar, Acadêmicos da Figueira. Essas são as 2 escolas que sobem para o grupo especial do Carnaval de São Paulo. Beleza! Ai, Zé, nós estamos no grupo especial, Zé! Vamos no grupo especial. Vamos comemorar a derrota da escola? Vamos lá, meu amor. Segura, que Dá-lhe Figueira, meu amor. Dá-lhe Figueira, meu amor. Papelaria da Iara, boa tarde. Oi, tio, é o Juninho. Ô, Juninho, como é que tá essa vida aí, tranquila, no interior? Então, tio, aqui a vida tá boa. Liguei pra lhe dizer que eu tô querendo fazer um curso técnico. Olha, que bom. Então, tio, eu quero ser técnico em meio ambiente. Só que pra fazer esse curso, antes eu tenho que fazer um exame. Ah, então tem que estudar bastante, né, Juninho? Tem muita coisa de matemática e eu não faço nem ideia do que seja. Como operações com decimais. Queria saber se o senhor pode me ajudar. Não, eu te ajudo sim, Juninho. Olha, chegou uma cliente aqui na loja, eu vou ter que desligar. Sem problema, tio. Te ligo mais tarde. Tá. Pois não? Eu preciso de uma caneta. Essa aqui? Isso. Um caderno. Quanto dá? Tá aqui, olha. 16, 17, 18, 19, 20. Prontinho. Então, eu tava aqui pensando como é que eu posso ajudar o Juninho, porque antes de eu ir pra escola eu quebrava a cabeça com isso. Agora eu aprendi e é fácil, né? É, Zé. Parece um bicho de 7 cabeças, mas quando a gente aprende o raciocínio, a lógica dos números decimais, fica fácil. Eu trabalho com pisos de madeira e rodapés. Para cobrir esse ambiente, eu vou precisar de 6 metros e 58 centímetros. 2 metros e 85, mais 2 metros e 10, mais 1 metro e 63. Fazendo um total de 6 metros e 58 centímetros. A importância da matemática, para mim, é fundamental. Porque sem a matemática, eu não saberia informar ao meu cliente a metragem que ele vai utilizar. E sem a matemática, sem a soma, não teria informação. Poderia estar vendendo um produto
a mais ou a menos, causando prejuízo ou para a empresa ou para o cliente. Foi isso que eu fiz agorinha mesmo, quando eu somei os valores da caneta, do lápis, da borracha e do caderno para minha cliente, né? Só um minuto, por favor. Então, olha, a caneta R$1,50, o lápis 60 centavos, a borracha R$1,20 e o caderno R$12,65, R$15,95. E nessa mesma venda, você também calculou o troco, não foi? E para isso, fez uma subtração com decimais. R$20 menos R$15,95 dá R$4,05. Isso mesmo. R$4,05. Tá aqui, olha. 16, 17, 18, 19, 20. Eu tava pensando, meu sobrinho trabalha no barzinho da família. E ele deve fazer esse tipo de conta todo dia, né? Oi, Juninho, tudo bem? Tudo bem, dona Zefa. Ai, que linda essas coxinhas. Embrulha 6 pra mim. Agora. Vou levar pras meninas lá na loja. Por favor, hein? Que isso? A Mariana tá lá ainda? Ai. Manda um beijo pra ela. Pode deixar. Sua mãe? Tá bem, tava meio doentinha, mas já melhorou. Já melhorou? Ai, que bom. Fechadinho. Juninho, obrigada. Você marca aí pra mim, por favor? Pode deixar que eu marco. Olha, deixa um abraço pra mamãe. Mande lembranças pro seu Pedro também. Tchau, querido. Tchau. Então, R$2,20 de cada coxinha, vezes 6 coxinhas. Vamos anotar. Então, Zé, o Juninho conhece bem esse tipo de operação. Você viu? Ele faz até multiplicação com decimais. E ele pensa que não sabe a matéria que vai cair. R$2,20 vezes 6, R$13,20 da dona Zefa. Vamos anotar. Eu trabalho no departamento administrativo de uma escola e dentro desse departamento nós também fazemos as compras de todos os materiais que a escola precisa. Desde material de papelaria, papel maço, sulfite, cartolina, crepom, até material de limpeza, como produto de limpeza para a carteira, para o chão, para o banheiro, até produto de higiene pessoal, então papel higiênico, papel toalha. Os preços dos produtos são muito variados e variam também em números decimais, então nunca o preço de um produto ele é redondo, como por exemplo R$15 ou R$20. Sempre tem algumas casas depois da vírgula, então R$12,30 ou R$5,36, sempre tem uns numerozinhos quebrados. Para comprar os produtos a gente sempre presta muita atenção nos números, principalmente nos centavos. Os centavos às vezes a gente não dá muita importância para eles, mas numa conta eles fazem muita diferença. Por exemplo, para comprar o papel toalha que a gente usa para secar a mão, a gente cota os produtos. Então, eu posso encontrar em uma empresa que custa R$6,90 e numa outra empresa R$7,30. Para a gente poder saber quanto a gente vai gastar e poder saber a diferença qual fica o melhor, a gente precisa fazer uma conta de multiplicação. Então, a gente pega o valor do produto que nós cotamos, então, por exemplo, R$6,90, vezes os 80 pacotes que a gente usa no mês. Nessa conta, deu R$552. Com a outra empresa, era R$7,30. Vezes os 80 pacotes, dá R$584. Menos os R$552 da outra empresa, nós temos a diferença de R$32 por mês. Dentro de um ano, com os 12 meses, multiplicando, nós temos os R$384 dessa diferença toda. Ah, já tô tão acostumado com esse tipo de conta que faço até de cabeça. Ah, mas até que não é difícil, né, Zé? Se a quantidade que você vai comprar é um número múltiplo de 10, é só deslocar a vírgula. Não, peraí, deslocar a vírgula? Como assim? Vou te mostrar. Vamos supor que você precise comprar 10 caixas de canetas que custam R$22,90 cada. Se você multiplicar R$22,90 por 10, vai ver que o resultado é 229. Se prestar atenção, vai perceber que a vírgula só foi deslocada uma casa para a direita. Mas se você comprar 100 caixas de canetas, o resultado é 2.290, que é o deslocamento da vírgula em 2 casas, e assim por diante. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Pois é,
Mas ainda tem mais um tipo de cálculo que a gente pode fazer com os números quebrados: a divisão. Para me colocar a moldura ou sanca em uma determinada área, eu tenho que medir o perímetro. Seria o metro corrido. Este hall, por exemplo, ele tem 1,46 por 1,8. Daí a gente vai ter um total de 5 metros e 8 centímetros. Dividindo 5 metros e 8 centímetros por 1, porque cada peça é 1 metro, seria 5 peças de 1 metro e mais um pedaço de 8 centímetros de material para poder executar esse serviço. Sem a matemática não dá para nós trabalhar, porque a gente depende do cálculo para tudo. Alô? Oi, Juninho. Oi, tio. Juninho, ó, desculpa, que aquela hora chegou um cliente, você sabe como é que é, né? Não, sem problema, tio. Que é isso? Bom, mas agora eu tô com tempo. Vem cá, a sua dúvida é sobre operações com decimais, né? Pois é, tio, eu não faço ideia do que seja isso. Bom, eu vou te explicar, é bem simples, ó. Na verdade, você já usa isso todo dia.